uma das coisas que a gente aprende é que o horário é extremamente importante. Eu sei. Por conta da assistência que a gente tem, né? A gente não está aqui sozinho, né? A gente está aqui acompanhado, a gente já viu isso em alguns outros momentos. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai estar falando, o tema que a gente escolheu como chamada é Vamos trocar a tristeza pela alegria? Então é um tema baseado no Evangelho, no capítulo 5, no item 25, tem o título de Melancolia. E no livro da Esperança, né, que é aquele livro que a gente usa como roteirinho para a gente aproveitar uma visão de Emmanuel, né, em cima do trecho, em louvor da alegria. Né? Então, por isso, vamos trocar a tristeza pela alegria? Então, a gente vai ter algumas surpresas. Hoje, eu estava até brincando com a Maria, quem vai fazer o estudo é Emmanuel, porque eu aproveitei praticamente toda a página para a gente poder desdobrar e conversar um pouquinho. Da melancolia. Na verdade, em louvor da alegria, baseado na melancolia que está lá no capítulo 5. Né? E aí, na próxima, vamos tratar bem nosso corpo, sábado que vem, e aí no livro da Esperança perante o corpo, continuando no capítulo 5, que é um capítulo extenso, e a gente vai falar do item 26. E a gente tinha combinado, e aqui como só agora estava aqui sábado passado, vocês não estavam, o que a gente combinou? Como setembro tem 5 sábados, e a ideia da gente é manter o estudo do livro da Esperança, né, página a página, porque na verdade a gente está estudando o Evangelho, a gente deixou o 5º sábado, quando tiver, para a gente escolher um tema. Né? Então, se vocês forem continuar com a gente aqui, voltarem, né, tiver vontade de trazer um teminha para a gente deixar para o dia 30, ainda dá tempo. Até sábado que vem dá tempo da gente escolher um tema qualquer, uma dúvida que se tenha, qualquer coisa que vocês precisem. Tá bom? Sim. E aí dos outros o mundo não é culpado pelos nossos problemas e precisamos entender as necessidades dos outros. Boa noite. Boa noite. Desculpa. Que isso? Vamos de... Ela que foi anfitriã, hoje eu que a convidada que Se eu te falar que depois do seu jantar, nem banho eu tomei nesse calor, não deu tempo. Entrar no chuveiro. Bom, para a gente preparar a nossa vontade de estudar, vamos dar uma lida aqui nessa página de Emmanuel, do livro Fonte Viva, que tem como título Regozijemo-nos sempre. Alguém quer ler para a gente? Cadê a leitura? Você lê? Eu estou sem óculos. Ela tem uma aqui que eu vi. Que gosta, né? Ela gosta e tem entonação. Mariene, né? Vamos lá. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade, regozijai-vos sempre. Não existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade, que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco gera novos galhos, as árvores refazem lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a carranca do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se floreja humilhado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. Ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão feliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, tão infelizes. Nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete ao drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe sua parte de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de
sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o valente batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Então, com essa página, vamos fazer uma oração. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso irmão, nós te levamos, Senhor, os nossos pedidos, para que nesse momento em que estamos aqui reunidos, para estudar um pouco dos teus ensinamentos, que os nossos corações se abram, que as nossas mentes sejam clareadas, que estejamos calmos, tranquilos e serenos, e que consigamos receber de você, Mestre querido, todas as energias que possam nos fortalecer, que possam nos esclarecer. Envolve-nos, Senhor, envolve também aqueles que vêm aqui sem o corpo físico, os nossos irmãozinhos desencarnados que já partiram desse nosso planeta. Que eles também se esclareçam, que eles também consigam entender a necessidade de colocar em prática os teus ensinamentos. A todos nós, Senhor, nos abençoe, nos guarde e nos mantenha vigilantes. E que por isso tudo, Senhor, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que é o nosso Pai, Criador, pedimos permissão para começar os estudos do Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus. Bom, então hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, né? Vamos falar de tristeza e de alegria, né? Trocar a tristeza, porque ninguém gosta de estar triste, né? Todo mundo gosta de estar alegre. E a gente já falou em um outro momento que alegria e felicidade são coisas diferentes, né? A alegria ela pode ser trocada pela tristeza e a tristeza pode ser trocada pela alegria. Mas felicidade é um estado contínuo, né? Você tem momentos em que você tem não felicidade, que é a infelicidade, né? Mas são momentos, porque a felicidade, uma vez sentida, ela fica. E quando a gente lembra daquele momento feliz, aquilo meio que dá uma anestesiada. Você, nossa, parece que você está vivendo de novo. E a alegria ela é momentânea, né? E para começar, olha que coisa bastante interessante. Hoje nós vamos começar com um trecho da Bíblia. Lá em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 22, no Antigo Testamento, e às vezes a gente acha que o Antigo Testamento é só histórico, né? Só história. Mas olha só que importante que está lá em Provérbios. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Olha como é forte, né? Assim, a alegria é um remédio bom. Olha só, faz a gente se sentir bem. Então a alegria é um passo para a felicidade, né? A alegria faz bem. Enquanto que quando a gente está abatido, triste, né? Meio para baixo, seca até os ossos, né? Faz a gente se sentir muito pequenininho, né? O osso já é aquilo que sobra do corpo. Agora se seca até o osso, o que sobra é pó. Então é bem forte essa mensagem aqui. E lá no Evangelho, a gente vai encontrar a frase que a gente vai estudar hoje das bem-aventuranças, é essa daqui que a gente viu lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 21. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Então quem chora, vai rir, né? E é importante a gente olhar para essa frase e a gente falou isso já, a gente está estudando o capítulo 5 já uns 3 sábados, né? Que Jesus não está mandando a gente sofrer, né? Porque senão a gente pode cair nessa armadilha. Então eu tenho que chorar, eu tenho que sofrer para que talvez quando eu morrer eu vá para um lugar onde eu vou rir. Não é isso que Jesus quis dizer, né? O que Jesus está dizendo aqui é que as coisas são temporárias, que existe transição, né? Então, se eu nesse momento choro por algum motivo,
Aproveitemos esse momento para entender o motivo desse choro, porque logo na sequência esse choro tende a acabar e a gente passa a rir, passa a estar alegre. Alguns de nós às vezes acham que a dose é grande demais, né? A gente chora demais. Poxa, mas por que tanto sofrimento? Por que eu estou tão aperreado, né? Por que eu sofro tanto? E a gente já viu em alguns momentos de estudo aqui que as coisas não são por acaso, que as coisas têm uma sequência, né? E assim, se a gente não encontra o motivo do sofrimento na nossa vida atual, certamente o motivo da gente estar sofrendo está em outra vida. Então a gente tem que olhar para trás, olhar, nessa vida eu fiz alguma coisa que possa ter me trazido a esse momento de choro, de sofrimento? Não, acho que não. Então, calma, porque não é de graça. Alguma coisa a gente fez em outras vidas. Se a gente não acredita em reencarnação, a gente começa a ficar sem entender a justiça de Deus. Como pode alguém ser feliz sem ter feito merecimento por isso, e eu que ando na linha, que faço tudo certinho, que sofro tanto? Né? O Haroldo Dutra Dias, ele comenta, ele é um estudioso do espiritismo, um grande palestrante, ele fala assim que se a gente for olhar para aquela ideia de céu e de inferno, né? Você vai para o paraíso ou não vai depois que morre, e ele diz que parece que algumas pessoas pagam uma passagem mais cara que outras. Né? Porque tem gente que sofre mais do que o outro. Onde está a justiça? Por que a passagem para o paraíso de um é muito mais cara? Né? O cara mora lá num lugar muito pobre, sofre, e o outro mora num lugar melhor. Por que essa diferença? E a gente só vai encontrar justiça e justificativa se não encontrar nada nessa vida, numa outra vida. Né? Então, aqui a mensagem de Jesus é: as coisas passam, mas a gente vai ver que a gente tem que... Quando Jesus fala que bem-aventurados vós que agora chorais, é desde que se aproveite isso. Entenda-se o momento do choro. Ele existe por um motivo. E aí, nós vamos recorrer ao Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, no item 25, o Espírito que dá a mensagem, que depois eu vou até falar o nome, mas é um nome francês, é um nome difícil. Lembrai-vos de que, durante... Aqui é o outro, tá? O vosso degredo na terra. Bom, primeiro a gente precisa entender as palavras, né? O que é degredo? Vamos ver no dicionário o que é degredo. Ó. Degredo, pena de desterro ou exílio imposta judicialmente em caráter excepcional, como punição de um crime grave. Olha só, o Espírito está dizendo o seguinte, ó: lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, nós estamos na terra, nossa pena na terra. Então vamos ver como é que o Espírito está começando isso aqui, né? Estar na terra, nessa visão, é um degredo. E o que é degredo? É estar exilado. E não é um exílio qualquer, é um exílio imposto judicialmente. Se tem judicialmente é porque tem um julgamento. Houve um julgamento e esse julgamento fez com que a pena seja cumprida na terra. Né? Mas vamos continuar. Em caráter excepcional, como punição de um crime grave. Então não é qualquer crime, é um crime grave constituindo uma forma de banimento. Bom, então, se nós formos exilados, banidos, condenados, a gente não está no lugar que é o nosso lugar padrão. A gente está num lugar de punição. Depois a gente vai ver que não é exatamente isso. Poxa, se eu estou exilado, se eu fui banido, então qual é a minha origem? De onde eu sou? Nós somos do universo, nós somos da erraticidade. Nosso local correto é o plano espiritual. Mas a gente precisa estar encarnados em algum planeta, no nosso caso nós estamos no planeta Terra, porque a gente precisa pagar alguma coisa, precisa recuperar alguma coisa. A gente já viu que a questão de ficar pensando só em pagar, né? A gente vai ver que não é só isso, mas é também se educar, evoluir. Né? Mas nessa mensagem especificamente está falando de banimento. Um outro significado para degredo é afastamento voluntário. Então eu posso me exilar, me banir voluntariamente. Então pode ser voluntário, não obrigatório. Ou compulsório, aí é obrigado.
de um contexto social. Então você estava lá, vamos usar um lugar que a gente conhece, né? Nosso lar. Nosso lar, por causa do filme, todo mundo conhece, né? A gente estava lá no nosso lar, um lugar maneiro de ficar, delícia ficar no nosso lar. Aí chega lá o ministro e diz, olha, você vai ter que voltar para a terra. Não quero voltar para lá, não. Né? Aí me coloca lá em Nilópolis, no Rio de Janeiro, depois eu venho para Babilônia. Ai, meu Deus do céu. Mas por quê? Porque você precisa ir para lá. É o decreto. É o decreto. Você precisa ir para lá porque há alguns... Aqui é forte, né? Isso aqui é um significado do dicionário. Né? Alguma coisa eu tenho que refazer na Terra. E a gente já aprendeu em outros estudos que no nosso momento de evolução, a gente evolui mais estando aqui na Terra. Porque é aqui que a gente aprende a lidar com o outro. E a gente, para evoluir, precisa lidar com os outros. Precisa passar pelos dramas da carne. Mas eu parei aqui nessa vírgula para a gente poder entender o degredo, né? Mas a mensagem não para aqui. Então lembrai-vos de que, durante a vossa estadia, durante o vosso exílio na Terra, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Então aqui dá uma suavizada, né? O degredo, né, que estava crime grave, observa como é que esse Espírito traz a informação. Tens que desempenhar uma missão. Então cada um de nós tem uma missão aqui encarnados. E olha que importante, alguns de nós nem sabemos exatamente que missão é essa. E depois a gente vai ver que o Livro dos Espíritos diz que as missões podem ser as cegas. A gente vem nem sabe que as tem. Né? Então nesse momento, a gente tem que entender que a gente está na Terra porque a gente precisa estar para evoluir e que cada um de nós tem uma missão. A gente também já viu num outro estudo de um outro sábado que cada um de nós tem uma missão que cabe somente a nós. Né? Se a gente não fizer aquilo, a obra de Deus não é perfeita. Ah, mas então por que Deus está confiando tanto em mim? Não, Ele sabe que você vai chegar à perfeição. Porque você não vai ficar teimoso a vida inteira, fazendo a mesma coisa a vida inteira. Uma hora cai a ficha e você, opa, tem que fazer diferente. E essa é a ideia da mensagem. E olha como é importante. Essa missão não foi qualquer um que deu. Quem deu essa missão? Deus. E aí, na brincadeira que a gente já fez alguns sábados, né? Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus são semideuses. Então nós somos semideuses. Um dia nós vamos estar tão bem, mas tão bem posicionados, com um entendimento tão bom, que a gente vai estar como Jesus, né? Comungando da presença do próprio Deus, que é a frase mais comum, é sendo médium de Deus, né? Convivendo, bebendo na fonte. Hoje a gente está um pouquinho distante porque a gente está no colégio interno. Né? A gente está no colégio interno, exilado aqui, para aprender um pouco mais. Bom, mas vamos ver o seguinte, ele está falando de missão. Mas a gente sabe que existem, quando a gente está em evolução, as provas e as expiações. Então, quando a gente está encarnado, a gente passa por provas e por expiações. Mas é importante a gente entender o que é uma prova e o que é uma expiação. Vamos dar uma olhada aqui. Emmanuel traz para a gente o significado, uma definição de prova e expiação. Olha só o que é a prova. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde. Então, provação é por conta de rebeldia. E essa provação é provas? São provas, são situações que vão... Igual na escola. Você aprendeu mesmo a regra de 3? Então, faz essa questãozinha aqui. E errou, viu? Você não aprendeu. Você aprendeu que não deve ser egoísta? Ah, aprendi. Então deixa eu te dar uma situação para ver se você vai ser egoísta. E, foi egoísta. E não foi egoísta. Opa, aprendeu. Está aprendendo. Esse é o objetivo principal, né? Então, a aprovação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso. Não vai estar falando de aluno. Aluno de escola, né? Aquele que fica reprovado, ele normalmente é rebelde e preguiçoso. Somos nós, né? A estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, isso é prova. E o que é expiação? A expiação é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. O que é expiação? A aprovação eu posso escolher. Como assim? Eu
posso pegar uma questão de matemática e escolher não fazer, deixo em branco. Não é verdade? Olha lá, quanto é 3 vezes 3? Não vou responder, deixo em branco. Mas a expiação eu não posso escolher. A expiação é a professora dizendo, sai da sala. Eu posso afrontar a professora, não sai, vai sair. Chamo segurança e tiro da sala. Tem opção? Não tem. Então a expiação não tem opção. Exemplo, uma doença, uma perda, uma situação em que você não tem como escolher não passar por ela. Isso é expiação. Prova, eu posso escolher deixar em branco, fazer errado, tentar fazer, eu posso tentar fazer. Eu consegui acertar 50% dessa equação de matemática. Já está bom, né? Aquele meio certo, eu não sei se na minha época tinha meio certo, né? Assim, eu não sei tudo, mas é um pedaço. Então, isso é importante a gente saber. Lembra que uma definição do Rodolfo Caligares, eu até trouxe na última, que nós erramos somente por 2 motivos, lembram disso? Ou por desconhecer, ou por rebeldia. Eu só erro por essas 2 situações. Ignorante. Né? O ignorante, quer dizer, eu errei porque eu não sabia. Ou eu errei porque eu quis errar. Rebeldia. Não é o aluno? Na prova, ele erra porque ele não faltou aula, ele não sabia, ou porque foi rebelde e não estudou. Ele teve aula e não estudou. E isso está aqui, né? Está bem aqui. Por desconhecimento, provação. Por rebeldia, expiação. Né? A expiação não tem como a gente escapar dela. A prova a gente pode ir adiando, fazendo segunda chamada. Vai chegar uma hora que você vai querer fazer logo todas as provas de uma vez. Então, assim, vai tropeçando, né? Vai tropeçando, né? Mas está faltando um. A gente já falou de prova de expiação, mas aqui, ó, tem um outro carinha aqui, ó. Missão. É outra coisa. É outra coisa. Olha só. Mas pelo nome, eu vou mostrar o que é missão, mas pelo nome, parece coisa ruim? Você tem uma missão dele. Uma coisa determinada. Pode ser uma coisa difícil, É. mas missão parece algo bom. Né? Você tem a missão de educar o seu filho. Olha que coisa boa. Escolhe, mas a gente não sabe. Pode não saber. Pode não saber. A gente vai ver que o Livro dos Espíritos diz que pode ou não saber. Mas é importante a gente saber o seguinte, missão de um modo geral é algo proveitoso. Esse exemplo assim, você tem a missão de educar seus filhos. É bom, a maioria quer, mas é fácil? Não, não é. Não é fácil. Mas é uma coisa que satisfaz, né? Eu ainda não tenho essa satisfação, mas deve ser muito bom, e a senhora já tem netinha, deve ser muito bom ver um filho que deu certo, que você conseguiu fazer tudo de bom por ele, cumpriu a sua missão. Deve ser uma satisfação tão boa. Não, essa satisfação nunca veio, porque tem sempre... mas vem! Lá no fundo... A gente não para. Dora, eu tenho certeza que quando a Violeta chegou, a sua netinha, você disse, meu Deus, foi mas tudo bom demais. Eu sei. Não é verdade? Diz, não para essa você, vai? Né? Então, a missão tem isso. Mas vamos ver qual é a definição de missão? E aí a gente recorre ao Livro dos Espíritos. Olha lá, Livro dos Espíritos, que aliás, hoje os nossos colegas trouxeram aqui, vou dar um de presente para cada um aqui, ó. Livro dos Espíritos. Era esse dia. Ó, agradecer aqui aos nossos amigos que trouxeram para a gente. Obrigada. Esse Olha que legal. Eu não tenho tempo. Vamos lá. Questão 570 do Livro dos Espíritos. Lembrando, o que é o Livro dos Espíritos? Eu lembrei hoje desse livro. Eu preciso. Sempre Só falei o meu livro. É importante a gente saber o que é o Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos foi o livro que, entre aspas, deu pontapé no Espiritismo, né? O pontapé inicial. Kardec fez ele juntou uma série de questionamentos que foram feitos para espíritos através de médiuns. Só que não seria muito fácil, né? Se eu como médium, Kardec me fazendo perguntas e eu respondendo. Não foi assim. Ele fazia as perguntas, e naquela época não tinha internet, 1857 foi quando foi publicada a primeira versão do Livro dos Espíritos. Vocês imaginam como devia ser fácil ir da França para os Estados Unidos? Pois era assim, ele mandava questões para médiums nos Estados Unidos, no Japão, em várias partes do mundo, depois ele recebia as respostas, olhava, via quais que coincidiam, descartava as que não coincidiam, e a partir daí ele foi montando, porque com essa distância toda, estava coincidindo as respostas, algum fundamento havia.
Então houve um método científico. Então são 1057 questões no livro dos Espíritos que são maravilhosas, né? E foram produto em 1857 dessas perguntas feitas. Então na questão 570, olha a pergunta aqui que foi feita. Os Espíritos sempre têm consciência dos desígnios, né? Das missões, das coisas que eles têm que fazer, que são encarregados de executar? Eles sempre têm? Não. Há os que são instrumentos cegos, olha aqui a ligação com essa mensagem, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Então tem quem saiba qual é a sua missão e executa essa missão, né? A sua missão nessa encarnação vai ser fazer isso, aquilo, aquilo outro. Aí nessa encarnação você acaba fazendo, porque você sabe a sua missão, né? Mas tem outros que cumprem a missão sem nem saber. Olha aqui, cegos, eu deixei bem grande. E aí, se a gente fizer, olhar para essa questão 570 e olhar para isso daqui, ó, tendes que desempenhar uma missão de que não suspeitas. Se eu não suspeito qual é a minha missão, eu estou nesse grupo dos cegos. Que eu estou fazendo uma missão, mas nem sei que estou fazendo essa missão. Olha como é que a justiça divina, né? Como é que as coisas vão se encadeando. O que isso tudo tem a ver com trocar a tristeza pela alegria? Porque a gente não sabe o porquê que a gente sente aquela dor que nos leva à tristeza. Mas como as coisas se encadeiam, como tudo tem uma razão de ser, a gente está vendo aqui que ou eu estou passando por uma prova, ou eu estou passando por uma expiação, ou então eu tenho uma missão a cumprir que eu sei que eu tenho, ou que eu não sei, que por algum motivo alguém vai se beneficiar daquela situação em que eu estou passando, né? Isso às vezes é explicado por aquilo que a gente faz sem saber exatamente por que foi levado a fazer. Mas por que eu fiz aquilo lá e agora, né, as coisas se encaixaram tão bem? Isso é aquela missão séria que você tem para fazer. É aquela pessoa que você encontrou e falou alguma coisa boa, sem saber. Não tinha motivo para falar, mas falou. Porque tocou aquela pessoa, fez bem para... É a forma que a gente acaba sendo os obreiros de Deus encarnados na Terra. Tudo bem até aqui, gente? Tudo ótimo. Tudo bem? Como é que seu nome? Flávio. Flávio, tudo bem? Se tiver qualquer dúvida, pode falar, tá? Hoje tem um monte de gente aqui para ajudar a responder. Agora, vamos pensar o seguinte. É muito importante, gente. Eu me surpreendo. A gente lê, aí quando lê para estudar, a surpresa aparece de uma forma impressionante. No sábado passado, no retrasado, eu contei para vocês que eu li uma página de André Luiz falando sobre o respeito pelos animais, né? Como é importante, mesmo que você vá se alimentar dos animais, que você não tome os seus cuidados para que eles não sofrem e tudo mais, né? E aí eu fui ver o ano 1940, ele já estava, André Luiz, trazendo mensagens da importância de se cuidar bem dos animais. E hoje, em 2017, as pessoas estão preocupadas com isso. Em 1940 não tinha ninguém preocupado com isso. Mas está lá a mensagem de André Luiz ressaltando isso. Então vamos prestar atenção, eu botei em letras garrafais os anos das mensagens, depois vocês vão entender o motivo disso. Lá em 1864, quando foi publicado, 1857 foi o Livro dos Espíritos, e 1864 foi o Evangelho. Esse espírito, François de Geneve, esse é o nome que eu não lembrava, né? Que é o responsável por esse item 25, olha o que ele traz de mensagem. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza. Vamos ver se a gente consegue traduzir isso aqui para um termo da atualidade, tá? Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Tem uma palavra muito usada nos dias de hoje que traduz isso aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma ponte com essa palavra. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Opa! Quem falou? Vê se não parece depressão, né? Esse termo é novo, depressão. Na época aqui se chamava melancolia.
Depois os estudos foram se aprofundando e depressão é um pouco mais do que a própria melancolia. E que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, né? Aquela sensação de cansaço, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, né? A gente acha que muitas pessoas, quando estão nesse estado, desejam morrer. Alguns, infelizmente, se suicidam. Porque o corpo vira um peso, né? Se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Por que é vão, né? Uma coisa vã é uma coisa que não adianta, é inútil. Então, como é inútil? Eu me suicido e resolvo. Você vai só perder o corpo. A depressão continua, porque a depressão não é do corpo. A depressão é do espírito. A tristeza não é do corpo, a tristeza é do espírito. O corpo faz o físico sentir a tristeza. Por isso, quando a gente está triste, a gente fica mole, com dor de cabeça, pressão alta. É o espírito levando para o corpo a situação que vai nele, né? Então, 1864, esse espírito traz uma mensagem desse porte. Como se não bastasse, Emmanuel, em 1964, olha que coincidência, né? 100 anos depois, Emmanuel faz isso. Ó. Nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa, e que é amargo, algo ruim, né? A experiência terrestre, viver aqui, fica algo ruim e difícil, não convertas a depressão. Gente, olha só, Emmanuel está falando de depressão em 1964. Provavelmente, quando os espíritas dessa época leram isso aqui, leram depressão, talvez não entendessem exatamente o que era depressão. Depressão naquela época era uma coisa, depressão hoje é outra totalmente diferente. Até a doença evolui. Né? Então, olha só, não converta a depressão em veneno. Veneno, o que o veneno faz com a gente? Mata. Olha o alerta de Emmanuel. Aí hoje a gente vai na internet ou vai no consultório de psicologia, a primeira coisa que os psicólogos fazem é dizer pra gente, calma, não deixa a depressão te matar. Emmanuel disse isso em 1964. Cuidado! Nos dias em que as coisas ficarem ruins, ele está dizendo assim, no dia que as coisas ficarem ruins, não convertas a depressão em veneno. Não transforma isso em veneno, para você não se matar. E aí, nos dias de hoje, a gente encontra isso aqui, ó. 6 de setembro, fresquinho, né? No início do mês, ó, 6 de setembro. Depressão é apontada como o mal do século por especialistas. A depressão, também conhecida como transtorno depressivo maior, é um distúrbio mental caracterizado pela perda de interesse em atividades que são habituais do indivíduo, prejudicando o seu dia a dia. Agora, olha que dado alarmante. Cerca de 6% da população brasileira, 6%, é gente bradeléu, tem depressão. E é segundo quem? Não é segundo o governo, não, é segundo a Organização Mundial de Saúde. Olha como esse negócio é sério, né? E Emmanuel, em 1964, já alertou. E o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, já alertou. Por que isso é importante da gente estudar? Porque se a gente começa a dar alimento para a tristeza, essa tristeza cresce e vira depressão. A depressão cresce e pode levar a gente à morte. Quer pelo suicídio, quer pela morte mesmo, né? O nosso corpo físico não aguenta a carga energética da tristeza que vem do espírito. Ele não foi programado. É como se a gente tivesse uma garrafa que está programada para aguentar um tanto de líquido ali, você forçar aquilo ali mais líquido. Vai ter uma hora que explode. O corpo físico não aguenta. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Poxa vida, como é que a gente resolve isso, né? Eu não sofro porque quero. E isso é uma grande falha de algumas pessoas que têm preconceito com a própria depressão, né? A pessoa que nunca teve depressão, às vezes julga quem tem depressão como, esse cara é um molenga,
não aguenta. Isso aí é bobeira para não trabalhar, é bobeira para não fazer isso. E não é. É uma doença grave. É uma doença séria. A OMS não estaria envolvida nisso. Tem muitas mortes por depressão. Então a gente tem que tomar cuidado. Suicídios, então, sem conta, né? Então a gente tem que lembrar do que Emmanuel falou. A gente tem que, quando perceber a tristeza, não deixar virar depressão. E se a depressão chegar, buscar um tratamento para que ela não vire um veneno e nos leve à morte. E aí esse espírito, ele continua a mensagem dele, né? Aqui foi até onde a gente foi. Agora vamos dar uma olhada aqui, né, na continuação. Ó. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e com o corpo lhe sofre a influência, como o corpo lhe sofre a influência, né, o espírito passa para o corpo, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes. Então é a consequência da depressão, né? A gente começa a ficar mole, né? Abatido, entristecido. Quem convive com as pessoas de depressão sabe que aquela pessoa não está bem, né? Ela fica numa situação. Agora eu quis chamar a atenção para o azulzinho ali, ó. Tem um detalhe, né? E vos julgais infelizes. Ou seja, ele está dizendo assim, você acha então que está infeliz. Mas você não está infeliz, você está com depressão. Baixa estima, né? Aquela coisa que fala. Baixa estima, né? Mas você está triste, não está infeliz. É a diferença. E hoje a gente usa o termo infeliz para qualquer coisa. Quando a gente está triste, eu estou infeliz. Não, não está. Infeliz é aquele que não tem felicidade. E mesmo na depressão, alguma coisa ainda nos permite, no fundo, sentir a felicidade. É que o momento a gente está preso, né, numa bolsa de tristeza tão profunda que a depressão se aprisiona. Mas nós não somos infelizes. Nós apenas achamos que somos. Então, se tratarmos a depressão, o que vai aflorar em nós? Começa a alegria, vem a felicidade. No mínimo, a felicidade de viver. E às vezes é só esperar um pouquinho. No mês seguinte algo acontece, opa, e você consegue sair daquele momento de sufoco. Tudo bem até aqui, gente? E o que leva a gente para essa situação? De um modo geral, é o peso de um fracasso qualquer. Né? A tristeza que leva à depressão normalmente tem origem em algo que a gente não se satisfez, em algo que a gente sentiu fracassado. Pode ser no trabalho, pode ser na família, né? Pode ser na sociedade. Não me senti um fracassado, não sou aceito pelos meus pais, não sou aceito pelos meus amigos. No trabalho eu não me dei bem, aí a tristeza começa. E a gente também já aprendeu que quando a gente começa a prejudicar internamente, tem aqueles espíritozinhos que gostam desse tipo de energia, os vampirinhos, né? Aqueles que se aproveitam disso para... peraí, deixa eu apagar essa brasa aqui para o calor ser mais. Porque eles precisam, eles ainda não entenderam que eles podem pegar essa energia de um outro jeito. Né? Eu não sei se vocês viram, mas tem um desenho que tem criança certamente chamado Universidade Monstro. Aquele desenho tem uma mensagem fabulosa. Um enredo é assim: os monstros, eles têm uma usina em que, para que gere energia para a cidade dos monstros, eles têm que assustar as crianças. A tristeza e o desespero das crianças, o choro das crianças, enche os botijões de energia, e essa energia que movimenta a cidade dos monstros. Então a missão deles é assustar as crianças. Só que tem um monstro que ele descobre que fazer as crianças rirem dá mais energia ainda do que fazer elas chorarem. Então, no final do desenho, eles invertem. Em vez de sair para assustar, sai para alegrar. É um exemplo desses espíritozinhos, né? Eles ainda não entenderam que eles podem se alimentar muito melhor em fazendo bem e se entendendo do que se aproveitando das energias ruins. Mas é uma questão de tempo, igual na Universidade de Monstro lá. Uma hora cai a ficha, né? Até aqui, tudo bem, gente? Beleza? Então vamos ver aqui. Como eu falei que esse nosso estudo de hoje ia ser baseado em Emmanuel, né? Vamos ter uma overdose de Emmanuel. É o tipo de overdose que vale a pena, né? Então olha lá o que Emmanuel traz para a gente. Olha que lindo. Ó.
Quando a aflição te ronda o caminho, ele agora começa a te dizer, olha, como escapar da armadilha da depressão, né? Quando a aflição te ronda o caminho, nós costumamos anunciar, né? Anuncias trazer o espírito carregado de sombra. Como eu sou infeliz, né? Ai, como eu sofro, né? Como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. A sensação de quem começa a ficar triste, em depressão, é a mesma sensação de quem está longe de casa e gostaria de voltar para casa. Isso é natural, porque a nossa casa não é aqui. A nossa casa real é além daqui. A gente encarna, vive aqui, a gente fica... Quando a gente está lá, não quer vir para cá. Quando está aqui, não quer ir para lá, né? É normal. Mas só que aqui não é a casa verdadeira. Então, essa saudade, ela acaba sendo até algo que está assinado no nosso espírito, né? O espírito sabe que lá é melhor do que aqui, né? Aqui a gente tem que passar por situações. Agora, olha o que Emmanuel diz. Entretanto, isso não é motivo, olha a bronca, para que te precipites no desânimo arrasador. Quando a aflição chega, a gente não pode deixar ela virar um desânimo arrasador. Eu gosto quando Emmanuel completa, né? Não é só desânimo, é um desânimo arrasador. O desânimo ele pode vir e pode ir embora. Agora, quando ele vem e arrasa, é esse que a gente tem que tomar cuidado. Porque normalmente a tristeza traz o desânimo arrasador traz a depressão e a gente afunda. É aí que está o nosso problema, né? O vazio, a saudade, a ausência. Então qual é o que fica? Saia dessa. Tem que ocupar o tempo. Tem uma frase que minha mãe dizia que é cabeça vazia, oficina do diabo. A gente sabe que o diabo não existe. Mas por que essa frase existe? Porque quando a gente está sem ter o que fazer, a gente começa a pensar um monte de besteira. E assim, se a gente começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa, nós vamos estar ocupados com alguma coisa, troca o pensamento ruim pelo pensamento envolvido no trabalho. Então, vazio, saudade, ausência, solidão, tudo que leva a gente, vamos trocar por outra coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos ocupar o tempo. E normalmente é a receita dos psicólogos para o depressivo. Acha alguma coisa para fazer, gosta de música, vai dançar, vai fazer um esporte. Por quê? Ocupar a mente. E a mente não está no corpo, a mente está no espírito. Ocupe o espírito. É isso que é a razão. Então, vamos ver o que Emmanuel traz para a gente. Olha a dica de Emmanuel. Mentalizar luminosos pensamentos de otimismo e fraternidade ou retratar nas pupilas o fulgor do sol e a beleza das flores. Não parece um psicólogo? Fala assim, hoje você vai fazer um exercício. Mentalize coisas boas. Terapia. Né? Pensa no sol, na beleza das flores. Mas é exatamente isso que o Emmanuel está fazendo. Cara, para você não cair na armadilha da depressão, mentalize pensamentos bons. Ocupe a mente. Isso está aqui no livro da Esperança, gente. Está aqui, ó, nesse item que a gente está lendo. E parece tão óbvio, né? Se a gente for parar para pensar, realmente, pensar em coisa boa causa bem-estar. Mas quando a gente está na tristeza, a gente não lembra disso. E a gente também já tinha falado, na hora do desespero, é até mais difícil de você fazer uma prece, porque você está ali desesperado. Então mentaliza Jesus, por mais que aquela imagem que a gente tem de Jesus seja algo de ficção, porque não tem um retrato dele, a gente não sabe se ele é exatamente... Azul, né? Não importa. Pode ser moreno. Pois é, que seja negro. Se quiser pode, né? Mas assim, não tem problema, ele é verde, não tem problema. Se ele é assim, ele te satisfaz, mas pensa nele, pensa na imagem de Jesus, porque não há como a gente pensar em algo ruim olhando para a imagem de Jesus, mas não pode ser aquela imagem dele crucificado, né? Porque é depressivo, ele sangrando, não. Pensa nele sorrindo. Pensa, tem várias fotos dessas. Mas eu estou idolatrando. Não está, você está se interiorizando, porque a partir daí você consegue começar um Pai Nosso, a partir do Pai Nosso você consegue fazer uma prece, a partir daí você consegue mentalizar o sol, as flores, pensamentos positivos e sai daquela vibração. Isso é que é importante. Continuando com o nosso querido Emmanuel, entregar-te à mudez, ficar calado,
proclamando não suportar os conflitos que te rodeiam e nada te impede abrir a boca a fim de pronunciar a frase de reconforto e apaziguamento. O que Emmanuel está dizendo aqui? Em vez de ficar calado, preso dentro de casa, com a cabeça vazia, oficina dos maus pensamentos, vá trabalhar, vai pronunciar alguma frase que reconforte alguém, vai ligar para um amigo, para uma amiga, mas não é para ficar chorando as pitangas, né? Liga para falar alguma coisa positiva. Emmanuel está dizendo assim, não pensa nas coisas ruins, nem fica calado, porque numa situação de tristeza, se você ficar preso em você, calado, você vai sofrer mais. Então liga para alguém, pô, adora aí a Odete, que são amigas, pô, Odete, minha netinha tá, por mais que lá no fundo o coração tá apertado, minha netinha tá linda, não sei o que, como é que tá a tua viagem para Santos? Já dá uma mudada, troca uma coisa ruim por uma coisa boa. É a dica dos psicólogos, sempre busque trocar uma coisa ruim por uma coisa boa. Pensa sempre assim. Daqui a pouco a gente volta pensando em ruim. Opa, não, deixa eu voltar para boa. Essa que é a ideia de Emmanuel. Mesmo que por dentro estejamos em luta, levantar os outros pode nos dar ânimo de que precisamos. É trabalhar. No fundo é isso, né? Levanta um outro, mesmo que você lá por dentro está brigando contigo mesmo, né? Porque a tua situação, ai, quem sou eu para estar ajudando fulano? Mas ajuda assim mesmo. Dá uma palavra, por mais que aquilo pareça hipócrita, né? Eu não estou vivendo isso, mas aquilo acaba ajudando a gente a entender, puta, aquele cara saiu daquela situação, então eu também vou conseguir sair. É semear, né? Sempre buscar isso. Essa parte é difícil. É difícil. Muito, porque hoje em dia o pessoal está muito recluso. Eles não estão tomando conhecimento do vizinho. Mas aí é que tá. Dá um bom dia. Não, ela me conhece. Eu sou a maricota de Olha que coisa boa, mas é assim que é bom. Né? Eu sou. Sabe aquele vizinho que não te cumprimenta, que você dá bom dia e não tem resposta? É esse que você tem que cumprimentar sempre. Sempre. Eu participo, eu gosto de interagir, eu gosto, até pela minha depressão. Viu? Pela minha vida. Já está fazendo aquele Mas eu faço oração com o maior carinho. Ai, que coisa boa, viu? Eu sou a oferecida de barulho. Não é, amiga? A oferta. Mas isso assim, Ela me pediu, eu digo, eu posso fazer. Hoje ela foi comigo até o médico. Olha que lindo. E depois almoçamos juntos. Faço com o maior prazer. Tem coisa mais gostosa? Uma delícia. É bom demais. Porque não é igual. Mas aí é que... Aí eu me magoou. Mas isso aqui não Agora pode. fala, não tem problema. Peoples. Eu digo, mas Eu eu falo não sou people, assim. Odete, Chico Xavier tem uma frase que eu não vou reconciliar. Pode falar. Fala aí. Acho que você ia falar o que eu ia falar. Fala. Só se falou que tem orgulho, não tem vaidade. Sensibilidade não magoa. Entristece, mas não é mágoa, é diferente. Então eu né? não uso o termo certo. Mas assim, Eu tristeza. que a gente tem Você espera do outro alguma coisa que talvez o outro não esteja pronto para te dar. Isso. É uma falsa Então, expectativa. Se você quiser, não tem que fazer esperando que o outro vai te retribuir de alguma forma. A caridade. É a questão da expectativa. Você joga beijo, vai recolher o quê? Beijo? Não importa. Às vezes a pessoa não sabe beijar. Você é responsável pelo que você faz. Então só aprender isso. Não, mas é normal. A gente vive de expectativa. O que ela está falando é expectativa. Às vezes você vai falar com alguém achando que aquela pessoa é capaz de te responder e ela não é. E aí a gente é como que mal educada. Cadê o dando que se recebe, né? Eu vou contar um caso que aconteceu. Eu sempre fui muito de abraçar as pessoas, né? Gosto muito de abraçar, cumprimentar. Eu cheguei, num outro trabalho que eu tinha, eu cheguei num rapaz lá e dei um abraço de bom dia, o cara me deu um empurrão. Não me toca. Gente, eu fiquei desesperado, fiquei branco. Aí um colega do lado, cara, ele tem algum problema, ele não gosta que ninguém encoste nele. Não é contigo, é dele. Olha só que situação, né? Aí eu entendi e falei, não. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei, falei, bom dia, tudo bem? Ele, cara, tudo bem, tá tudo ótimo e tal, falou. Mas assim, se tocar nele, ter algum conflito, né? Ele entra em desespero. Então é complicado, a gente não sabe o que o outro é capaz, né? Tem uma frase que eu gosto muito também, ela é budista, mas cabe no nosso estudo, que é: não deixe que o comportamento do
Chico tem uma frase que eu não vou lembrar exatamente, vê se vocês conseguem lembrar, mas que ele diz assim, se alguém te faz o mal, não é você que está sofrendo, é o outro que fez o mal. Se alguém fala mal de você, o problema é do outro, não é seu. Se for verdade, corrija. Se não for, esquece. Porque o problema é do outro. Então é que a gente tem orgulho. Isso tudo que a gente está falando é um orgulho, porque nós ainda temos orgulho e não é pouco. Né? E mas eu estou na doutrina espírita, eu não sou mais orgulhoso. Isso já é um orgulho, né? Isso já é um orgulho, né? Vamos continuar com a Emmanuel? Asseveras, quer dizer, você costuma dizer sempre que o mundo é imenso vale de lágrimas. Esse mundo está perdido, cruzando os braços para chorar os infortúnios da Terra. É muito fácil reclamar do planeta, dizer que o mundo é uma porcaria, né? Desde que a gente dentro de casa vê televisão. Né? Aí olha o que ele fala. E possuis duas mãos, por antenas de amor, capazes de improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. A gente fica de braço cruzado reclamando do planeta, enquanto a gente tem braços, pernas, um corpo capaz de trabalhar em favor dos que sofrem. E eu ressaltei a palavra pessoal. Vamos ler de novo a frase agora com um tom diferente? Olha só. Improvisar canções de felicidade e esperança no trabalho pessoal em favor dos que sofrem. Isso aqui é importante. Eu estou trabalhando pelos outros, mas com o objetivo de melhorar a mim, é pessoal, é quase que interesseiro. Mas essa melhora, a gente fala assim, eu vou ajudar o próximo. Na realidade, você está ajudando mais a você. Isso, é o pessoal. Do que o próximo. É mais a você próprio. Porque tira você da depressão, você está ali trabalhando, está fazendo. Então fazer o bem ao outro, perceber que o outro está respondendo aquilo, falar assim, olha como isso foi importante para aquilo. É bom para o outro? Mas é melhor ainda para você, porque você está vencendo passo a passo, está passando pelas provas, né? Tá passo a passo se vencendo. É pessoal, é seu. Por mais que faça pelos outros, primeiro beneficiado é você. Sempre, sempre. Né? Você não pode ser egoísta. Não pode. E a maioria das pessoas estão egoístas. E no Evangelho, a gente vai chegar um momento para estudar isso, assim, quando a gente faz o bem esperando um obrigado que seja, você já teve a paga daquele bem que fez, né? Então é bem pelo bem. Se tiver o obrigado ou não tiver o obrigado, eu fiz o bem, é pessoal, é meu. Eu fiz porque eu quis fazer. Então eu fiz bem para mim, para fazer para o outro. Amar ao próximo, como a si mesmo. Si mesmo. É isso, né? O trabalho pessoal, eu faço para o próximo, para mim mesmo. É sempre voltando para a gente se engrandecer, né? Só podemos progredir e melhorar nesse momento, no momento em que estamos, aqui na Terra, né? Porque a gente poderia estar como Jesus, um iluminado que não tem mais necessidade de encarnar, mas não é o caso. Só podemos progredir e melhorar nesse momento aqui na Terra. Logo, não adianta ficar reclamando. Melhor arregaçar as mangas e seguir adiante. Nada de ficar de bracinho cruzado reclamando do mundo. Dizer que o nosso país só tem político corrupto, que impõe eles lá. Bira, eu nunca votei. Nunca votei num corrupto. Ok. Agora não vou votar mais em ninguém. Bom, então você está dando chance para os corruptos. Está sendo isso. Está sendo isso. Está de braços cruzados, aí tem que fazer alguma coisa. Fala, não vota nesse cara não, vai lá na internet, puxa a ficha dele lá, que você vai ver. Hoje a internet é uma delícia, né? Você só vota errado se quiser, né? É só ir na internet procurar a figura lá. É verdade. A ficha, né? A ficha, né? A capivara, o pessoal, tadinha, que tem tantas, né? Puxa a capivara dele. E aqui a gente já está chegando pertinho aqui do fim, né? Uma mensagem um pouco grande de Emmanuel, né? Que é um trecho final, mas ele é bastante importante. Trancas-te em aposento solitário, ou seja, às vezes a gente se prende num quarto, né? Numa casa, para a cultura da irritação e fica lá remoendo, né? Aquela cabeça vazia, alegando que os melhores amigos te não entendem. É sempre o outro, né? Nunca é você. Não me entende, não sei quem não gosta de mim. Alegando que os melhores amigos te não entendem, perdes horas inteiras
de choro, de pranto inútil. E tens, né, senhorias dos pés, a maneira de alavancas preciosas, prontas a te transportarem na direção dos que atravessam provações, ou seja, os pés que podem te levar para quem está passando por provações, lembra das provações? Muito mais dolorosas do que as tuas, junto dos quais 1 minuto de tua conversação ou leve migalha do que te sobra te granjearia uma compreensão e a simpatia de enorme família espiritual. A gente reclama que a gente tem amigos que não ligam para nós, mas a gente não dá um passo, fica lá horas, e é importante a gente pensar aqui, fica horas inteiras chorando, e às vezes um único minuto nosso, num telefone, numa rua, dando uma palavra boa para alguém, faz com que aquela pessoa vire amigo seu. Então, para que chorar por aqueles que não te dão atenção, se você tem condições de doar? E não é muita coisa, né? O irmão está sendo bem claro aqui, você não precisa fazer muito. 1 minuto, migalha, pouca coisa. Às vezes você precisa fazer pouquíssima coisa para ter vários amigos. E não aqueles que só estão contigo na hora em que você está distribuindo bondade, dinheiro, coisas do tipo. O verdadeiro amigo é aquele que chega perto de você, às vezes, por causa de um bom dia. E você se aproxima, né? Precisamos de muito pouco para termos retornos que nos beneficiam imensamente. E sempre muito pouco. Normalmente, se a gente for olhar para o nosso passado, os nossos maiores amigos são aqueles pelos quais a gente fez muito pouco. Mas eles se tornaram os melhores amigos, porque é natural da amizade isso ocorrer. Às vezes você fez uma grande coisa, é verdade. Mas muitos, pequeninas coisas, às vezes só uma conversa já transforma a pessoa. O pouco foi muito do outro. Né? Exatamente, a dose. Estava precisando. Você falou uma coisa importante, né? A dose, ela é individual, né? Homeopática. Precisando de muito pouco para ter uns retornos. Imensamente, né? Porque às vezes o que Sem logo, se fosse mensalmente. Não, imensamente. Né? Muito, né? O que ele falou ali é extremamente importante. Às vezes pra gente é tão pouquinho. É um copo d'água pra gente. Pro outro é uma caixa d'água inteira. Dependendo do que seja. Você não sabe o que o outro está sofrendo. Então a gente fica sempre olhando para a nossa tristeza sem olhar para a tristeza do outro. E que alegria deve estar no nosso coração quando a gente vê que a tristeza do outro se transformou em alegria por 1 minuto nosso, por uma migalha, por pouca coisa, né? E para a gente fechar, não dá para tirar a tristeza da vida. A tristeza faz parte da vida. Uma situação muito comum, né? Quando morre alguém da família e alguém tenta esconder de uma criança alguma coisa. Que sentido isso tem? A morte faz parte da vida. Né? Tem um filme que retrata lá o início da vida de Buda, né? Não sei o quão aquilo é real ou não, mas ele era criado num palácio cercado e os pais não deixavam ele sair para ele não ver a velhice, não ver a morte. Então ele, dentro do palácio só tinha gente jovem, saudável, ninguém morria, ele viveu assim até quase os 18 anos. Aí ele fugiu um dia, aí na hora que ele saiu tinha um enterro acontecendo. Ele voltou desesperado. O que era aquilo? Viu pessoas velhas, pobres. Então do que adiante? A tristeza faz parte da vida. O que não faz parte da vida é a infelicidade, a depressão, isso não. A tristeza faz parte da vida. De todos que estão encarnados. E também dos desencarnados. Aqui a chamada é para nós que estamos aqui. Ó. Todo mundo que está encarnado, a tristeza faz parte da vida. Para que ela existe? Para nos fazer crescer. Não é possível. Você está dizendo que eu tenho que sofrer para crescer? Não, não é isso. Mas é na hora da tristeza que a gente vai testar a nossa fé. Que a gente vai testar a nossa condição. Que a gente vai ver o quanto que a gente conseguiu crescer para passar daquilo. Não é para deixar de ser triste. A tristeza vai estar ali, a saudade vai estar ali, né? Aquela dor ali. Mas é que ela não vire revolta, hábito. E você falou até interessante, tristeza vira vício. Você fica viciado em ser triste. E você vira o pobre coitado. Olha como eu sofro. Olha como eu sofro. Ó céus. Ó céus, ó vida, ó azar. Lembrei da Heleninha lá, na hiena da minha infância, né? Então, a tristeza faz parte da vida, desde que não vire revolta.
Posso sentir saudade? Pode chorar? Pode. Deve até. Posso ficar triste? Pode, mas cuidado pelo limite da tristeza, para que ela não vire revolta e com isso vem as outras coisas, né? Depressão, ódio e tudo. Ainda assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva. Olha como eu gosto quando Emmanuel faz o complemento, né? O hábito da tristeza. Não, o hábito da tristeza destrutiva. Porque a outra tristeza é normal. A gente tem que passar por isso mesmo, para testar os nossos sentimentos. Como quem guerreia o culto do entorpecente. Entorpecente é vício, né? Então, transformar em hábito em vício. Deus nunca nos abandona, né? Jesus sempre está nos socorrendo. Aqui está repetida a mesma frase, não era para eu ter posto essa mensagenzinha na anterior. E aqui é o fechamento do estudo de hoje. Vamos ver aqui o que Jesus traz lá em João capítulo 16, versículo 20. Olha que importante, né? Digo que certamente vocês chorarão. Ele não está dizendo que talvez. Certamente vocês chorarão e se lamentarão. Mas o mundo se alegrará. O que ele está dizendo? Vocês estão chorando e o mundo está se alegrando. Enquanto você chora, outros riem, outros estão alegres. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Transitoriedade. Bem-aventurados vós que chorais, porque rireis. A tristeza tem que ser um momento, ela não pode ser uma constante, não pode ser um hábito, não pode ser um vício, ela tem que ser um momento. Viveu a tristeza, acabou, a partir dali você vai em busca da alegria. Tem algumas vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Não é verdade? É verdade. Mas nessa hora a gente tem que ficar firme. Tudo passa. Esse é um trecho de uma musiquinha que a gente vai encerrar com a música, a não ser que vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta. Tudo bem? Então, vamos escutar essa música que é fantástica. Haverá. Sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir, sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Prisão no quarto, né? Se chorar, chorar é bom, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, não tem coisa no lugar. Tem que sorrir pra você, chorar, sorrir também e depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem, melhor viver, não tem coisa no lugar. Tem que sorrir pra você, chorar, sorrir também e Dançar, dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir, sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar.
Só coisa da natureza, Muito bom, né? simples. Essa música tem uma linda, mensagem linda, formidável, linda. né? A inspiração do Genesi aí foi Foi, impressionante, né? realmente. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, para fechar o estudo de hoje. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse momento, por essa hora de estudo, por termos visto o quanto Deus foi bom conosco em nos dar a oportunidade das escolhas, do livre-arbítrio, da opção que temos em não transformar a tristeza em um vício, em um hábito, que consigamos estar atentos sempre que a tristeza durar mais do que o necessário, que possamos lembrar de Ti, Jesus, lembrar do Teu rosto, lembrar das Tuas mensagens, buscar nas Tuas mensagens, nos textos do Teu Evangelho, o conforto e a saída para os nossos problemas. Temos certeza de que tudo isso é temporário, que a nossa vida é eterna e que um dia a tristeza não vai mais nos conduzir para a depressão ou para atitudes ainda mais graves. Obrigado, Jesus, por essas energias tão boas, tão positivas, por esse clima delicioso que vivemos aqui. Obrigado, Jesus, pelas visitas que tiveram aqui hoje, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e que possamos levar daqui o melhor possível para os nossos lares, para os nossos vizinhos, para todos aqueles com quem cruzarmos no caminho. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Obrigado, amigos espirituais, pela sustentação do nosso estudo, pela preparação do nosso ambiente. E que a Tua paz fique conosco, seja absorvida por nós e carregada por nós por onde quer que estejamos. Obrigado, Jesus, em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, em nome da cúpula espiritual que rege o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Encerramos esse estudo do Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus.